Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Muito boa tarde, nós estamos aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Esta é a Guardiã da Justiça, o beabá do direito e o dia a dia da justiça. Eu sou Ricardo Yamazaki, hoje recebo aqui com muita alegria, muito prazer, meu querido amigo, advogado em direito médico, Dr. Ricardo Calil Haddad Atala. Tudo bem, Ricardinho? Fala, Augusto. Eu te conheço por Augusto, por Ricardo, mas eu fico lisonjeado com o convite. Somos amigos, fomos estagiários do mesmo escritório. Nós dois somos egressos e assim, é uma honra e uma alegria poder, mesmo você tendo saído antes que eu do escritório, hoje eu saí também, mas a gente trilhar junto uma carreira na advocacia, de amizade e parceria profissional também. Verdade. Eu tenho uma estima muito grande por você, não só como profissional, mas principalmente como amigo. A gente que é do bairro do Ipiranga, lá em São Paulo, a gente é bairrista, né? Quem nasceu no Ipiranga sabe. Mas eu queria... A gente, né, vai falar sobre um tema que é um tema que aflige um pouco a todos, isso no âmbito tanto dos nossos ouvintes como pacientes, também nos nossos ouvintes quanto médicos, que é o direito médico. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse direito, né? O que ele abarca aí nessa disciplina do direito médico e por que você escolheu o direito médico como uma linha do seu trabalho. Legal. Eu acho que a gente falar direito médico, você acaba restringindo. Então eu sempre falo direito médico e da saúde, porque você abarca outras áreas. Por exemplo, você vai abarcar psicologia, você vai abarcar medicina veterinária, fonoaudiologia, odonto e por aí vai, diversas outras carreiras, né? Que também estão ligadas ao direito médico e da saúde. Isso é muito importante. Direito médico, como a gente trabalhou no mesmo escritório, você também sabe, era um ramo do escritório que tinha e a gente, por não poder acompanhar os processos que tramitavam sob sigilo, então a gente acompanhava dentro do escritório. E foi algo natural que aconteceu no escritório e de repente o Dr. Mário ele falou assim: Calil, eu quero que você seja o responsável por essa área do direito médico, já que você acompanha aqui interno no escritório, e quando você tiver a carteira de estagiário e depois formar advogado, eu quero que você enverede aí por essa área, por esse ramo, e assim foi um negócio, um processo natural e que, assim, de verdade, apaixonante. Assim. Eu militei em outras áreas, fiz um pouco de direito penal também, um pouco não, bastante, percorri grandes áreas também de direito civil, contratual, que também é uma formação que eu tenho, mas direito médico é paixão, assim, é a menina dos meus olhos. E dizem que o advogado e o médico eles são muito similares, não só porque são profissionais, na sua grande maioria profissionais liberais, mas porque cuidam do ser humano. Você pode fazer um paralelo, assim, até abstratamente, mas como que essas duas profissões que são profissões nobres, né? A gente chama tanto uma profissão quanto a outra de doutor, muito mais porque defendem causas quase todos os dias do que porque tem uma formação no doutorado. Mas se você pudesse fazer um paralelo, né, entre essas duas profissões, essas duas grandes profissões, o que você pode dizer do que elas são semelhantes, do que elas se convergem? Do que elas são, assim, eu vejo muitas semelhanças. Por quê? Eu sempre falo para os clientes, assim, ninguém vai procurar um médico porque, eu tô bem, eu vou procurar um médico, ou você não vai procurar um advogado, olha, eu tô tranquilo. Você tem um problema, ou você tá, sei lá, o médico, você tá com uma dorzinha aqui, eu vou lá ver o que é. Então, assim como a gente fala que o advogado é o primeiro juiz da causa, é o que vai dar o norte daquilo, porque ele vai, a gente tem que seguir esse caminho, é isso aqui, o médico também. Ele quem vai acolher o paciente, o advogado, ele acolhe o cliente, porque ele está lá desesperado ou com algum problema, aquela aflição. Então o advogado, o médico é aquela pessoa que, calma, vamos verificar o que é, a gente tem as terapêuticas, tem os exames que devem ser feitos e
por aí vai. E você estabelece uma relação de confiança, né? E aí segue ao longo da vida. Tanto que tem tantas pessoas que falam assim, esse advogado há muito tempo, é meu médico da família, né? Tanto que tem até hoje falo programa, médico da família, o programa do governo. Isso, assim, a semelhança é por aí. E você ainda continua acreditando que essa confiança que é de gerações e tal, ainda permanece na advocacia e na questão médica, ou as pessoas começaram já a não ter esse vínculo tão próximo e ver mais uma questão financeira muitas vezes do que esse acompanhamento? Eu vejo assim, Augusto, com relação à medicina ainda segue mais. No direito, eu vejo que mudou um pouco, até mesmo pelo número de profissionais que existem. E a gente, como advogado, a gente sabe que o cliente, assim, a maioria, tá? Não, puxa, mas eu conversei lá com outro advogado, ele falou que faz por tanto e você está me cobrando esse valor. Tudo bem, você é médio advogado da minha família, mas puxa... E a pessoa abriu esse leque de opções de outros advogados, né? Então eu vejo que nesse ponto a advocacia ela perdeu. A medicina, se não houver, não estou falando que não tenha que ter novas faculdades, mas assim, a abertura indiscriminada de novos cursos, sensivelmente não, ela vai desaguar como no direito, o direito sem teve número esse de faculdade. problema, né? Tem, e assim, não se encontra uma solução. Na medicina eles tentam estancar isso, mas pelo visto está difícil, viu? Aí falando sobre direito médico, né? Quando a gente fala dessa questão envolvendo o médico em si, normalmente o que vem na cabeça dos nossos ouvintes, das pessoas, né, da sociedade em geral, é a questão do erro médico, né? Mas antes de a gente entrar no erro médico, que é esse assunto mais popular, eu queria que você desse alguns outros exemplos do direito médico que pode ser que as pessoas não consigam identificar no cotidiano e na vida pessoal dela. Por exemplo, a questão do plano de saúde não deixa de ser uma questão de direito médico. Eu queria que você desse outros exemplos, assim, que passam pela sua cabeça, de direito médico que não envolva erro, por exemplo. A falta de uma assistência, por exemplo, hoje em dia tem as pessoas com portadores de necessidades especiais, ou quem tem Down, quem tem autismo, a correlação da falta de assistência para isso, ela não é um erro do médico. Então, assim, ela tem dificuldade, por exemplo, da terapêutica. O convênio, ele barra um determinado número de sessões. Então, assim, aí a pessoa socorre do advogado para ingressar com uma ação contra o plano de saúde para poder o quê? Manter o tratamento. Assim, aí um caso, assim, rapidamente. Eu tenho uma cliente que o filho dela nasceu na Alemanha, autista, e ela veio para o Brasil. Assim, é caríssimo. Uma terapia hoje, uma terapia de quem é autista, assim, ou mesmo para Down, é muito caro o tratamento dele. Hoje, por volta, um tratamento adequado, onde você vai ver uma evolução a contento do paciente, a gente fala por algo perto de 20, 30 mil reais mês. Então ela voltou para a Alemanha. Na Alemanha, o governo alemão, ele paga todas as terapias para o cidadão alemão. A escola, ele frequenta a escola normalmente, ela tem uma professora que fica junto a ele, além da professora regular que tem, e a mãe tem opção. Se ela trabalhar fora, ela não recebe o salário. Se ela ficar em casa, o governo dá uma bolsa, como se fosse uma bolsa auxílio, hoje lá é 3 mil euros. E se ela trabalhar fora e ganhar menos que 3 mil euros, o governo ele complementa até os 3 mil euros. Ou seja, a gente falar aqui, se comparar ao Brasil com o que é lá, é um negócio assim, surreal. Esse é um exemplo assim, mais marcante que eu vejo e é muito comum, viu? É muito comum. Até mesmo, por exemplo, as pessoas quando buscam a justiça, ou para uma prótese, para colocar
minha mãe mesmo. Não cobertura, né? Não cobertura, porque tem o rol da ANS e tem determinado, ou uma prótese, um determinado medicamento. Só que tem um negócio moderno, melhor, então a pessoa socorre. Então o direito médico, ele, de saúde, né? Ele não cinge só a um suposto erro médico. Por exemplo, isso é importante de dizer, porque às vezes as pessoas elas, né, buscam um tratamento e não são atendidas, ou mesmo um remédio e não são atendidas, e isso faz parte do direito médico, do direito à saúde. Então é importante que as pessoas consigam identificar. Exatamente. Mas popularmente existe essa questão do erro, né, que basicamente é o que as pessoas, o problema que está no imaginário popular. Que tipo de erro o médico pode cometer, né, para que a gente possa considerar como erro? Assim, em primeiro lugar, a gente falar erro médico é difícil. Eu gosto de falar, e assim, eu aprendi até com um professor meu, a gente sempre fala em suposto erro médico, porque a gente não sabe se foi erro. Às vezes o médico utilizou todo o recurso que ele tem, toda a tecnologia que ele tem, toda a terapêutica, mas tudo aquilo que ele utilizou não foi suficiente para o quê? Para que o paciente tivesse o melhor dos resultados, mas ele teve um avanço. E as pessoas podem interpretar isso como um erro médico. Ah, puxa, olha, o médico não se empenhou, se ele tivesse feito... Na verdade, não. Isso, assim, falo para vocês, a gente sabe, é muito comum isso, viu? As pessoas têm uma falsa impressão de que o médico errou, demandam isso a esmo, sem qualquer tipo de responsabilidade. Não que não tenha que demandar, não é isso. Mas sem trilhar o caminho ali, bom, tem erro, vamos lá, ó, aqui tem. Eu, por exemplo, sempre que eu pego um caso onde eu estou pelo paciente, advogando pelo paciente, antes de propor alguma medida judicial, eu consulto, tenho alguns consultores para ele fazer essa avaliação prévia. E ele vai falar, olha, Calil, aqui... Esses consultores são médicos? São médicos. E, por exemplo, quais são, ou o que o paciente, quando ele achar, né, entender que ele pode ter sofrido um erro médico, que documentos que ele precisa ter, quem ele tem que consultar, como que ele pode ter essa mínima certeza para poder demandar na justiça ou em alguma outra esfera? Certo. Assim, vamos pegar um caso emblemático, assim, para a pessoa visualizar bem. Vamos supor que ela ficou internada e ela entende ou supõe que houve um erro médico. É direito do paciente ter acesso integral ao prontuário hospitalar, ter acesso integral à ficha de atendimento, até mesmo no consultório. Esse é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer. Com base nessa documentação, consulta um advogado e a prudência diz... Especialista, né? Exato, especialista. E a prudência diz que esse advogado tem que fazer o que? Eu mesmo. Ele tem que ter alguém que ele consulte, porque o advogado não é médico. Nós não temos essa formação. Muito embora a prática a gente possa verificar, não, olha, já tive um caso semelhante, já vi um caso assim ou de outro jeito, mas não, nós não somos médicos. Então, é prudente, o correto é o quê? Consultar. E outra coisa que eu falo que é muito importante para os pacientes, se você vai fazer um procedimento, operar, seja lá o que for, você vai no médico, veja se ele é especialista naquilo que ele se diz que é. Se ele de fato ele é pediatra, se ele é cardiologista. Onde ele pode consultar isso? Ele pode consultar no site do CRM, que é a livre acesso. O que é o CRM? É o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ou até no próprio site do Conselho Federal de Medicina. E também, cada especialidade, ela tem uma sociedade. Então tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de Endocrinologia, de Oftalmo e por aí vai. Todo segmento da medicina, ela tem uma sociedade. E que se o profissional ele tem esse título, ele com certeza ele vai estar cadastrado lá como especialista. Isso também é primordial. O médico ele pode ser responsabilizado em quais esferas?
Nas 3 esferas, Augusto, ele pode ser especializado, ele pode ser responsabilizado na esfera civil, como se ele de fato cometeu um erro médico e causou ou uma deformidade, ou a pessoa ficou incapacitada para o trabalho, seja lá do que for. Então, na esfera civil, a pessoa vai ter uma indenização moral e material. Ele pode ser responsabilizado na esfera administrativa, onde ele vai responder um processo administrativo ou um processo ético profissional perante o conselho de classe dele. E também na esfera penal, a depender da situação, se resultou de uma lesão corporal culposa ou dolosa, até mesmo homicídio. Pode acontecer. E falam muito nessa coisa da negligência, imprudência e imperícia. Você poderia bem rapidamente, de uma forma bem popular, explicar um pouquinho dessas 3 questões? Vamos lá. Imperícia é aquilo que ele não é preparado para fazer. Por exemplo, não estou dizendo que nenhum médico seja, mas se eu sou um oftalmologista e eu como oftalmologista, vou lá e vou fazer uma cirurgia cardíaca. Ele é imperito, ele não tem esta especialidade. Imprudência, quando ele o quê? Não foi zeloso naquela conduta que ele teve que ter. E negligente é quando ele deixou de fazer algo que ele deveria fazer. Isso bem rapidinho. Bem não, eu acho que foi para é bem elucidativo para as pessoas que estão nos ouvindo, porque essas 3 atitudes, né, ou no caso da negligência, a falta de atitude, é o que faz com que o médico possa ser considerado como alguém que cometeu alguma prática errada, né? Exato. E o que seria essa coisa que falam sobre atividade fim e atividade meio? Vamos lá, isso também é um tema bem polêmico para as pessoas entenderem, tá? Grosso modo, a regra é que a medicina é uma atividade meio. E o médico, ele não tem a obrigação de curar o paciente. Agora, então, ou seja, é uma questão reparadora, se fosse. Atividade fim é quando ele tem aquela obrigação. Um exemplo, numa cirurgia estética, olha, eu quero ficar perfeita, vou fazer uma cirurgia no abdômen e tem que ficar perfeito. Então, se ela busca uma questão estética, então é fim. Agora, o meio é reparadora. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente ou teve uma deformidade e esse médico ele vai o quê? Ele vai buscar uma forma de melhorar aquilo que ficou muito ruim em razão do acidente. E, por exemplo, um exemplo aqui que envolve o direito médico ou o direito à saúde, que não tem muito a ver com o erro médico que a gente tratou agora e que a gente ainda vai continuar tratando, mas me veio à cabeça aqui que, por exemplo, um laboratório, né, que tem um médico responsável ali, vamos supor que ele colha um material, não vamos nem dizer que colheu o material errado, mas vamos supor que ele erre ali, era o do Ricardo Calil, ele pôs no do Ricardo Augusto e assim por diante. Isso aí também demanda responsabilidade para o médico ou para o laboratório? Como que funciona isso? Aí são 2 vertentes. Primeiro, isso, posso falar até com um pouco de conhecimento de causa, é algo muito comum. Um exemplo, essa troca de tubos com o nome das pessoas, é algo que é muito comum. Não é assim, não tem toda hora, mas não é algo, nossa, olha que coisa, não, existe e é bem factível. Não é algo impossível, né? Não é algo impossível. Aí você tem que avaliar, existem 2 situações. Hoje em dia tem grandes laboratórios no Brasil e tem, se a coleta do exame é responsabilidade do hospital, então você tem que saber até onde vai a responsabilidade do hospital na coleta, até onde entra o laboratório. Então isso é importante. Agora, se a coleta, se eu estou no hospital, a coleta é responsabilidade do laboratório e ele está dentro do hospital, os 2 vão responder. Porque eu tenho medo, né? Por exemplo, vamos supor que você tem ali agora mesmo, não vamos ir muito longe. Vamos dizer que
você sentiu ali alguma... Ou você não sentiu nada e você foi fazer um exame do Covid, por exemplo, e trocaram ali seu exame e você passa a não ter o Covid ou passa a ter o Covid, né? E isso é algo que, como você disse, pode ser algo... Não estou dizendo que é normal e comum, mas pode acontecer, né? E aí eu fico pensando até onde isso gera uma responsabilidade para o médico, não só para o hospital e para o laboratório, mas para o médico em si. Por exemplo, o médico responsável pelo laboratório, ele gera uma responsabilidade para ele? Diretamente para o médico do laboratório, não. Vai ser acionado o laboratório. E nesta investigação, por exemplo, avaliando que o médico tenha participado deste evento, aí sim. Porque é uma coisa importante para as pessoas entenderem como é que funciona o laboratório, né? Às vezes as pessoas imaginam que sejam pessoas que estão lá. São poucas pessoas que trabalham, mas assim, é uma área fabril gigantesca, são não sei, várias esteiras, é tudo robotizado por computador. Então assim, o manuseio humano, ele é muito pequeno, é tudo computadorizado. Então o laboratório, ele é obrigado, por uma questão de excelência e qualidade, ter essa rastreabilidade desse processo dele, para ele ver aonde houve o erro. E assim, torna a repetir também essa questão até mesmo de exames, não falo nem de Covid, muitos casos inclusive também de HIV. Isso é tem, muito sério, a gente sabe, é muito sério, isso tem uma implicação muito grave para quem recebe o resultado. Então assim... E até se for positivo e o cara está contaminado. Exato. Né? Aí, quando ocorre isso, alguns exames, vamos pegar mais do HIV, que é algo que ele é mais específico. Então, o médico do laboratório liga para o médico que pediu o exame, até mesmo para ele checar, olha, existe de fato essa suspeita desse paciente? Se eu falar, não tem, então assim, o próprio laboratório acaba repetindo o exame para avaliar, porque pode ser uma troca de amostra, pode ser uma questão da calibração do equipamento, isso é feito uma calibração diária desses equipamentos, então isso tudo influi. Nossa, isso é muito importante, Calil, isso é muito importante. Tem um bastidor assim de laboratório que como você conhece, a gente sabe, que é outro mundo e as pessoas não têm exatamente essa noção. E até sobre isso aí também, rapidinho, muitas vezes as pessoas, não, porque eu tenho convênio, o meu exame vai fazer no lugar tal, ou porque eu estou sendo atendido pelo SUS, não, vão todos para o mesmo lugar. O mesmo exame de sangue que é colhido no SUS e o mesmo exame de sangue que é colhido no hospital particular, o mais de ponta que for, eles vão para o mesmo lugar, a mesma esteira, o mesmo manuseio de computador, robô, é assim que funciona. Bom, você já está convidado aqui, mais do que convidado, para vir falar sobre essa coisa dos laboratórios, que eu acho que, por exemplo, muita coisa aí que você está me contando, eu tenho certeza que os ouvintes também desconhecem. Agora, para a gente voltar aqui no tema, a gente falou muito sobre a questão do paciente médico, mas eu queria também ouvir um pouquinho sobre a questão do médico. Como que ele faz para se proteger? Né? Como que ele também começa a se proteger ou se precaver de um possível erro médico? Né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Legal. O médico, ele não pode ter só aquela gana de querer ganhar dinheiro. Ele tem que saber, falar assim, olha, isso é possível, isso não é possível. Sendo possível essa determinada situação, o que ele tem alguns documentos que ele é obrigatório dele ter no consultório ou na clínica, seja lá onde for. Então ele tem que ter uma ficha de atendimento minuciosa, bem detalhada, entendeu? Tem que ter, se é uma pessoa que opera, se é um profissional que opera, ele tem que ter um termo de consentimento pré e pós-informado. Ele hoje em dia é prontuário eletrônico. E uma coisa que eu sempre oriento os meus clientes, sempre, quando médicos, ou médico veterinário, psicólogo, seja lá o que for, se o paciente está com acompanhante, sempre coloca no prontuário
paciente com acompanhante ou filho, cuidador, sobrinho, neto, seja lá o que for, para colocar, para registrar isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante até, que às vezes tem profissional que ele tem preguiça de escrever. E quando ele é demandado, você chega lá, bom, tudo bem, você está me falando, tudo isso é lindo, maravilhoso, você me trouxe a teoria, trouxe a doutrina, tá bom, aonde está escrito tudo isso que você falou, que você tomou essa providência? Ah, eu esqueci. Você esqueceu, então você marcar pelo esquecimento. Inclusive até isso é uma infração ética. A falta de prontuário, falta desses documentos obrigatórios na clínica. Isso é muito importante. Muito bom. Nós estivemos aqui com o Dr. Ricardo Calil Haddad Atala falando sobre direito médico, com situações, ações e informações muito úteis. E esse é o nosso papel aqui na Guardiã da Justiça, trazendo o beabá do direito, o dia a dia da justiça aqui na nossa Guardiã da Notícia. Eu queria dizer que, como sempre digo, que conversa boa passa rápido, Calil, e eu queria muito que você já se programasse para voltar, Seja para falar sobre laboratório, seja para falar sobre um outro tema envolvendo a questão médica, porque eu tenho certeza absoluta que todos os nossos ouvintes, eu mesmo, como paciente, usuário da questão da saúde, me senti muito informado com as suas questões que você trouxe aqui. Então eu já queria demais agradecer sua presença e já reforçar esse convite para que você possa voltar. Queria que você desse seus agradecimentos finais aí. Eu agradeço ao convite e vindo todas essas palavras de você, eu fico até com suspeita porque a gente é muito amigo e você é um cara que eu amo de paixão e sempre que você precisar você vai contar comigo, isso pode ter certeza. E o convite, obviamente, está aceito. A hora que você me ligar, você falar para eu estar aqui 3 horas da manhã, eu vou estar aqui, porque você é meu irmão. Então, está mais do que aceito. Eu agradeço muito. Bom, nós que agradecemos. Eu queria agradecer aqui a toda a técnica, a todos os funcionários aqui da nossa Guardiã da Notícia. Convidá-los para a Guardiã da Justiça toda segunda a sexta, das 12h30 às 13h30. E desejar uma ótima tarde a todos. Muito obrigado. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.